O telefone não parava de vibrar. 47 chamadas perdidas na segunda-feira, 63 na quarta. Na manhã de sexta-feira, o número chegou a 103. Cada vibração me trazia uma leve sensação de satisfação enquanto eu estava sentada no meu novo apartamento, com uma xícara de café na mão, acompanhando de longe os problemas começarem a surgir na minha antiga empresa. 5 dias antes, eu tinha deixado a Apex Technologies, levando apenas uma caixa com meus pertences pessoais e um sorriso que deixava qualquer um confuso ao me ver. Meu gerente, Keith Sullivan, havia acabado de anunciar que a promoção para arquiteta de sistemas sênior, aquela pela qual eu vinha trabalhando havia 3 anos, seria dada a outra pessoa, não a qualquer um, mas a Damian Cross, o favorito do escritório, que não conseguiria resolver um problema nem com a solução na frente dele, mas tinha uma facilidade impressionante de agradar qualquer ambiente com seu carisma. Eu parabenizei Damian com sinceridade na voz. Apertei sua mão e sorri para Keith. Então, voltei para a minha mesa, revisei os sistemas que eu mesma havia criado e removi apenas automações pessoais que não faziam parte da infraestrutura oficialmente documentada da empresa, garantindo que todos os sistemas essenciais permanecessem operacionais e acessíveis à equipe. A documentação existente refletia apenas o que já estava oficialmente registrado pela empresa, e apresentei minha demissão com efeito imediato. Ninguém esperava por aquilo. Ninguém compreendeu o que tinha acabado de perder. Meu nome é Theodora Vance. A maioria das pessoas me chamava de Tia. Aos 32 anos, passei os últimos 6 anos na Apex Technologies, onde cresci de desenvolvedora júnior até arquiteta de sistemas líder, tendo um papel essencial na manutenção e evolução da infraestrutura de back-end, com muito código personalizado e inúmeras noites mal dormidas. Meus pais tinham uma pequena loja de ferragens em Ohio. Era o tipo de negócio em que conheciam todos os clientes pelo nome e ofereciam crédito a famílias em momentos difíceis. Cresci vendo meu pai consertar o cortador de grama da senhora Henderson sem cobrar nada, porque o marido dela havia falecido recentemente, e minha mãe colocar pilhas extras nas compras de famílias que não tinham condições de pagar. Eles nunca ganharam muito dinheiro, mas sempre fizeram a diferença. Essa criação me deu algo que muita gente na área de tecnologia parece não ter: a capacidade de enxergar as pessoas como pessoas antes de qualquer outra coisa. Eu sabia o que era lutar. Sabia o que significava trabalhar o dobro para receber metade do reconhecimento. E também sabia identificar quando alguém estava se aproveitando da minha boa vontade. Keith Sullivan estava fazendo exatamente isso e, finalmente, tinha ido longe demais. A manhã em que ele anunciou a promoção de Damian começou como qualquer outra terça-feira. Cheguei ao escritório às 7h30, 1 hora antes da maior parte da equipe, para verificar a carga dos servidores e confirmar que os processos em lote da noite anterior haviam sido concluídos corretamente. E, como sempre, estavam. Eles sempre funcionavam quando eu estava acompanhando de perto. A Apex Technologies era uma empresa de software de médio porte que fornecia soluções de gestão de relacionamento com clientes para cerca de 800 clientes corporativos. Nossa plataforma não era chamativa, mas era extremamente confiável. Hospitais usavam. Bancos usavam. Prefeituras usavam. Tempo de inatividade não era apenas um incômodo. Podia gerar consequências reais para pessoas reais. Essa confiabilidade existia em grande parte por causa do meu trabalho, embora isso nunca ficasse evidente no organograma ou nos comunicados internos da empresa. Eu havia projetado a arquitetura atual 3 anos antes, quando o sistema antigo começou a falhar com o aumento da demanda. Criei ferramentas de monitoramento que identificavam problemas antes que virassem crises. Desenvolvi scripts de recuperação automática que restabeleciam serviços em minutos em vez de horas. Eu também treinava todos os novos desenvolvedores da equipe em boas práticas e revisão de código. Minhas avaliações anuais eram sempre excelentes. Keith repetia que eu era indispensável e uma peça central da equipe técnica. Mas, quando chegava o momento de promoção, sempre surgia um motivo para adiar. O próximo trimestre, o próximo ano fiscal, depois do grande projeto, quando o orçamento estivesse mais definido. 3 anos esperando pela próxima oportunidade. Então, Damian Cross entrou na empresa há 18 meses. Sendo objetiva,
Ele era um desenvolvedor intermediário razoável. Escrevia código funcional, entendia o básico da nossa stack e não causava grandes problemas, mas também não se destacava. Não era alguém que antecipava cenários ou resolvia problemas complexos por intuição. O diferencial de Damian era a visibilidade. Ele se voluntariava para todas as iniciativas, participava de todas as reuniões, mesmo quando não tinha muito a acrescentar. Jogava golfe com Keith aos sábados, lembrava dos aniversários de todo mundo e levava donuts às sextas. Eu não tinha ressentimento por isso. Saber lidar com a dinâmica do escritório também é uma habilidade, e ele dominava bem isso. O que me incomodava era a ideia de que visibilidade significava competência, e que carisma era confundido com capacidade. 6 meses antes, Keith criou o cargo de arquiteto de sistemas sênior. Depois do anúncio, ele me chamou de lado e disse: "Tia, esse cargo tem tudo a ver com você. Traga um plano para a atualização da infraestrutura do terceiro trimestre, e vamos formalizar isso." Passei os 4 meses seguintes desenhando uma reformulação completa do nosso pipeline de implantação. Containerização, orquestração e implantações sem tempo de inatividade. Prototipei tudo no meu tempo livre. Documentei cada decisão, preparei materiais de treinamento e apresentei um plano que economizaria à empresa cerca de 300 mil por ano em custos operacionais. Keith adorou. O diretor de tecnologia também. A apresentação para a diretoria foi impecável. Esse é exatamente o tipo de pensamento estratégico que precisamos em um arquiteto sênior, disse Keith depois, apertando minha mão. Vou alinhar tudo com o RH e oficializar. O anúncio deve sair até o fim do mês. Isso tinha acontecido 6 semanas antes. Na manhã daquela terça-feira, Keith convocou uma reunião geral da equipe às 9. Não era comum, mas também não era algo inédito. Peguei meu café e me juntei aos outros 23 engenheiros na sala de conferência. Keith estava na frente, visivelmente animado. "Pessoal, tenho uma ótima notícia para compartilhar", começou ele. "Como vocês sabem, criamos o cargo de arquiteto de sistemas sênior para ajudar a liderar nossa estratégia técnica daqui para frente. Depois de uma análise cuidadosa, tenho o prazer de anunciar que Damian Cross assumirá essa função." As palavras me atingiram de imediato. Damian parecia realmente surpreso. Ou era um ótimo ator, ou não fazia ideia. Ele se levantou sob aplausos moderados, apertou a mão de Keith e fez um breve discurso dizendo que se sentia honrado e animado para colaborar com todos. Eu aplaudi junto, mantendo uma expressão tranquila. Por dentro, naquele momento, tudo ficou claro para mim. Quando a reunião terminou, Keith tocou levemente meu braço. "Tia, tem um minuto?" Entramos na sala dele. Ele fechou a porta e fez sinal para eu me sentar. "Eu sei que você queria essa posição", disse ele, evitando meu olhar. "E quero que saiba que isso não tem nada a ver com sua capacidade técnica. Você é excelente no que faz." "Obrigada", respondi, com calma. O ponto é que o cargo exige alguém que saiba lidar com diferentes áreas, conversar com liderança e representar a equipe em decisões estratégicas. Damian mostrou muita habilidade nisso. Ele tem um perfil mais voltado para relacionamento, habilidades interpessoais. Foi nisso que se resumiram 3 anos do meu esforço, das horas extras, da mentoria e do projeto completo que eu havia desenvolvido. "Eu entendo", respondi. E entendia mesmo. "Fico feliz que você esteja lidando com isso de forma tão profissional", disse Keith, aliviado. "A verdade é que precisamos de você exatamente onde está. Você trabalha muito bem com os detalhes, mantendo tudo funcionando. Damian vai cuidar da visão estratégica, mas precisamos muito da sua execução. Em outras palavras, ele ficaria com o reconhecimento enquanto eu continuaria fazendo o trabalho, com o mesmo salário, no mesmo cargo e sem perspectiva de crescimento." "Faz sentido", eu disse. Keith abriu um sorriso. "Eu sabia que você entenderia. Você trabalha bem em equipe, tia. É por isso que todos gostam de trabalhar com você." Eu me levantei, apertei a mão dele e voltei para minha mesa. Durante uns 20 minutos, fiquei olhando para os monitores sem realmente enxergar nada.
Minha mente estava estranhamente calma. Não havia raiva nem frustração, apenas análise. Abri meu extrato bancário. Eu vinha economizando há anos, vivendo abaixo do que poderia. Entre poupança e investimentos, eu tinha cerca de 14 meses de despesas cobertas. Talvez mais, se fosse mais econômica. Verifiquei meu e-mail. 3 recrutadores haviam entrado em contato comigo, apenas no último mês. Meu perfil no LinkedIn ainda gerava interesse, mesmo sem atualizações frequentes. O mercado para alguém com minhas habilidades estava aquecido. Abri um arquivo e comecei a listar tudo o que eu fazia na Apex Technologies, que não era facilmente replicável. A lista cresceu rapidamente. Scripts de monitoramento que identificavam travamentos antes de virarem incidentes. Algoritmos de balanceamento de carga para horários de pico. Sistemas automáticos de failover que acionavam bancos de dados de backup. Camadas de cache que mantinham respostas rápidas. Processos de reconciliação de dados executados todas as noites para detectar inconsistências. Nada disso estava na minha descrição formal de cargo. Eu havia criado tudo por iniciativa própria, ao perceber falhas e resolvê-las. A maior parte não estava documentada, além das minhas próprias anotações. O código tinha comentários, claro, mas entender as decisões exigia um contexto que estava em grande parte comigo. Damian não estava familiarizado com a maior parte desses sistemas. Keith sabia que eu havia automatizado várias coisas, mas não entendia completamente a dimensão. A equipe se beneficiava da estabilidade, mas não participava diretamente da criação ou manutenção dessas soluções. Se eu saísse, quanto tempo levaria para surgirem problemas? Consultei o histórico de incidentes. Antes das melhorias que implementei, havia em média 4 grandes falhas por mês, com duração entre 2 e 6 horas. As reclamações dos clientes eram frequentes. O arquiteto anterior havia pedido demissão por frustração. Nos 3 anos seguintes, tivemos apenas 2 interrupções, ambas causadas por serviços externos e resolvidas em cerca de 40 minutos. Quando tudo funciona bem, ninguém percebe quem está por trás. Esse é o problema de quando tudo funciona bem. Ninguém percebe quem está por trás. Tomei minha decisão. Abri um documento em branco e escrevi uma carta de demissão simples. Direta, profissional e educada, com efeito imediato, e abrindo mão de 2 semanas de salário para compensar a ausência de aviso prévio. Mencionei que estava em busca de novas oportunidades e agradeci pela experiência. Em seguida, revisei os sistemas que eu mesma havia criado e removi apenas automações pessoais que não faziam parte da infraestrutura oficialmente documentada da empresa, garantindo que todos os sistemas essenciais continuassem operando e acessíveis à equipe. Revisei os sistemas sob minha responsabilidade e garanti que todos os processos essenciais continuassem operando conforme a configuração oficialmente adotada pela empresa, sem dependência de ajustes pessoais ou intervenções manuais minhas. Qualquer pessoa que analisasse os registros do servidor perceberia que as rotinas simplesmente deixaram de ser executadas. Os mecanismos de recuperação automática passaram pelo mesmo processo. Não foram excluídos, apenas deixaram de operar. As configurações de balanceamento de carga que eu havia ajustado estavam diretamente nos arquivos de configuração. Essas configurações já estavam versionadas no repositório, e a equipe poderia ajustá-las conforme necessário a partir das referências existentes. Mais uma vez, nada foi apagado. Apenas voltaram ao estado anterior à minha atuação. A documentação da reformulação da infraestrutura, aquela que Keith tanto elogiou, havia sido produzida no meu computador pessoal, no meu tempo livre. Nunca chegou a ser incorporada oficialmente ao repositório da empresa. Mantive esse material arquivado de forma segura, fora do ambiente corporativo, e removi qualquer acesso vinculado aos meus recursos pessoais. Revisei meus sistemas e garanti que apenas o que era oficialmente parte da empresa permanecesse ativo. Levei cerca de 3 horas para concluir tudo. Ninguém me interrompeu. Todos presumiram que eu estava apenas trabalhando normalmente. Por volta das 13 horas, várias das proteções automatizadas que eu havia implementado ao longo dos anos já não estavam ativas, deixando a infraestrutura mais exposta a falhas em momentos de maior demanda. O sistema continuava funcional, porém mais sensível. Funcionaria em condições comuns,
mas qualquer situação fora do padrão poderia gerar problemas. Sem essas camadas automatizadas, qualquer falha precisaria ser identificada e resolvida manualmente, desde que a equipe conseguisse entender o que estava acontecendo. Imprimi minha carta de demissão, assinei e fui até a sala de Keith. Ele estava em uma ligação, mas fez um gesto para que eu entrasse. Esperei em silêncio até que ele terminasse. O que houve, Thea? Entreguei a carta. Ele leu rapidamente, e sua expressão mudou de surpresa para preocupação, até chegar perto do desespero. Com efeito imediato? Thea, o que está acontecendo? É por causa da promoção? Podemos conversar sobre um aumento, uma mudança de cargo, talvez algo mais estratégico. Agradeço, eu disse com tranquilidade. Mas já tomei minha decisão. Vou organizar minhas coisas e sair em 1 hora. Você não pode simplesmente sair assim. E a infraestrutura? E o projeto do 3º trimestre? A infraestrutura está registrada nos sistemas da empresa. Qualquer profissional qualificado pode dar continuidade. Sobre o projeto, tenho certeza de que Damian terá boas ideias para conduzir. Foi por isso que você o promoveu, certo? Pela visão estratégica? Keith ficou visivelmente irritado. Thea, seja razoável. Precisamos de uma transição. Pelo menos cumpra o aviso prévio padrão de 2 semanas. Estou abrindo mão do valor correspondente a essas 2 semanas. Pelo meu contrato, isso permite uma saída imediata. Eu já havia confirmado essa informação previamente com o RH e confirmei mesmo. Liguei para o RH antes de iniciar qualquer ajuste, apenas para garantir que tudo estivesse dentro da legalidade. Isso é extremamente pouco profissional, disse Keith, com o tom mais duro. Depois de tudo o que esta empresa fez por você. Eu quase ri. Quase mesmo. Dediquei 6 anos de trabalho consistente a esta empresa. Estou encerrando meu ciclo de forma profissional e dentro da lei. Minha demissão passa a valer a partir de agora. Virei e saí antes que ele dissesse mais alguma coisa. Levei cerca de 30 minutos para organizar minha mesa. Eu não tinha muita coisa. Algumas fotos, alguns livros técnicos, uma caneca que meus pais me deram e uma pequena planta que estava comigo havia anos. Alguns colegas se aproximaram, surpresos com a saída repentina. Dei a mesma resposta para todos, que havia surgido uma nova oportunidade e desejei o melhor para cada um. Damian veio falar comigo enquanto eu fechava a caixa. Thea, acabei de saber. Quero que você saiba que eu não pedi essa promoção. Eu nem sabia que você também estava sendo considerada. Eu acreditei nele. Damian não era mal intencionado, apenas não percebia o contexto ao redor. Parabéns pelo novo cargo, eu disse com sinceridade. Espero que dê tudo certo. Existe alguma chance de você reconsiderar ou, pelo menos, tomar um café comigo nas próximas semanas? Gostaria de entender melhor os sistemas. O Keith comentou que você desenvolveu bastante coisa personalizada. Tenho certeza de que você vai conseguir conduzir isso. Respondi. Tudo está no repositório. Boa sorte, Damian. Saí do prédio às 14h15 da terça-feira. Algumas pessoas estavam confusas. Outras, preocupadas. Keith observava da janela, já ao telefone, provavelmente falando com o RH ou com alguém da liderança. O sol estava forte lá fora. O estacionamento estava parcialmente vazio, como de costume naquele horário. Coloquei a caixa no carro, sentei ao volante e respirei fundo. Então liguei o carro e fui embora. A primeira ligação veio na manhã de quarta-feira. Era Keith. Deixei ir para a caixa postal. Thea, aqui é o Keith. Acho que não começamos bem ontem. Podemos conversar? Me retorna. Apaguei a mensagem. Recebi mais 3 ligações dele ao longo do dia. 2 da diretora de RH, Natalie. Uma do diretor de tecnologia, Lawrence Morrison, o que era incomum. Ele praticamente não tinha contato comigo. Não retornei nenhuma. Na noite de quarta-feira, fui jantar em um restaurante italiano que sempre quis conhecer. Pedi vinho. Aproveitei a refeição com calma. Voltei para casa e dormi profundamente por 9 horas seguidas. Na quinta-feira, as ligações aumentaram. Keith ligou 6 vezes. Natalie, 4.
Lawrence, 2. Um número desconhecido também tentou contato. Provavelmente alguém da empresa usando outro telefone. Não bloqueei ninguém. Apenas não atendi. Na tarde de quinta-feira, fui a uma cafeteria e atualizei meu currículo. Enviei para 3 recrutadores com quem já havia tido contato recente, informando que estava disponível imediatamente. Os 3 responderam no mesmo dia, demonstrando interesse imediato. Um deles já tinha 2 empresas interessadas. Naquela noite, Damian me enviou uma mensagem. Oi, Thea. Espero que esteja bem. Gostaria de te convidar para um café e conversar sobre os sistemas quando você puder. Sem pressão, só um convite mesmo. Não respondi. Na manhã de sexta-feira, acordei com 47 notificações. Chamadas perdidas, mensagens de voz, mensagens de texto e até uma mensagem do Lawrence no LinkedIn. Preparei café, fiz ovos mexidos e sentei para ouvir algumas mensagens. A mensagem de Keith foi reveladora. Thea, estamos enfrentando algumas dificuldades técnicas e sua experiência seria muito importante. Sei que você saiu, mas estou autorizado a oferecer uma taxa de consultoria de 200 por hora caso possa nos ajudar. Por favor, me retorne assim que possível. De repente, minha experiência passou a ser tratada com um nível de urgência que nunca havia acontecido antes. A mensagem de Lawrence foi direta. Theodora, aqui é Lawrence Morrison. Precisamos falar com urgência sobre alguns problemas nos sistemas. Agradeço se puder retornar hoje. Natalie foi objetiva. Thea, precisamos agendar sua entrevista de desligamento e tratar da transferência de conhecimento. Por favor, entre em contato para definirmos um horário. Transferência de conhecimento. Era assim que chamavam quando percebiam que o conhecimento não estava distribuído. Apaguei tudo e fui correr. Na sexta à tarde, um recrutador me ligou com uma oportunidade para uma entrevista na segunda-feira pela manhã em uma empresa chamada Zenith Solutions, concorrente da Apex, maior e com boa reputação entre engenheiros. A vaga era para a arquiteta principal, acima do cargo que me negaram. A faixa salarial inicial era 40% maior do que a minha anterior. Agendei para segunda-feira às 10 horas. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, meu telefone tocou com uma ligação vinda do meu antigo ramal na Apex. Isso significava que alguém estava na minha antiga mesa, tentando entender meus arquivos. Deixei tocar. Keith enviou uma mensagem. Thea, por favor. Alguns clientes começaram a enfrentar instabilidades e lentidão, especialmente em horários de pico. Sei que você se importa em fazer o que é certo. Nos ajude e podemos conversar sobre qualquer coisa. Diga o que precisa. Aquilo deixou claro o cenário. Algumas das automações que eu havia desenvolvido não estavam sendo utilizadas pela equipe naquele momento. A equipe estava lidando manualmente com problemas que antes eram resolvidos de forma automática. Eu me importava em fazer o certo. Sempre me importei. Foi por isso que construí tudo aquilo. Não por reconhecimento, mas porque havia pessoas reais dependendo da estabilidade da plataforma. Mas também precisava fazer o certo por mim. Foram 6 anos de dedicação. A resposta da empresa foi me deixar de lado por alguém menos preparado, mas mais conveniente. Os problemas não estavam acontecendo por sabotagem. Eles estavam aparecendo porque não havia redundância suficiente nem compartilhamento adequado de conhecimento ao longo do tempo. Agora isso estava evidente. Não respondi. Servi uma taça de vinho e sentei no sofá com um livro que queria ler havia meses. O telefone continuou vibrando ao longo da noite. Quando fui dormir, havia 103 chamadas perdidas. A manhã de sábado foi tranquila. Nenhuma ligação antes das 9, sinal de que todos finalmente haviam descansado um pouco. Provavelmente conseguiram estabilizar os sistemas manualmente, com esforço. Por volta das 10, o telefone tocou novamente. Era Lawrence Morrison. Atendi. Theodora, obrigado por atender. A voz dele estava controlada, mas a tensão era perceptível. Bom dia, Lawrence. Vou ser direto. Tivemos várias interrupções ontem afetando 17 clientes. Alguns estão bastante insatisfeitos. Passamos as últimas 18 horas resolvendo manualmente problemas que antes pareciam ser tratados automaticamente.
Entendo, respondi. Disseram que você foi responsável por construir esses sistemas automatizados. Sim, desenvolvi várias ferramentas para aumentar a confiabilidade. Essas ferramentas já não estão mais em funcionamento ativo. Revisei minhas automações pessoais quando me desliguei da empresa. Os sistemas principais continuam operacionais. Estão em um estado estável, semelhante ao período anterior às melhorias que implementei. Houve uma breve pausa, no mesmo estado em que estavam quando havia 4 interrupções por mês. Não sei dizer com precisão. Isso foi antes das melhorias que implementei ao longo dos últimos anos. Outra pausa, dessa vez mais longa. Theodora, vou ser direto. Eu não tinha noção da dimensão do que você fazia. Isso foi uma falha minha como CTO. Keith me assegurava que as operações técnicas estavam sob controle, e eu confiei nisso. Não observei com atenção suficiente quem realmente mantinha tudo funcionando. Aquilo foi o mais próximo de um pedido de desculpas vindo da alta liderança. Agradeço por reconhecer isso. Gostaríamos de contar com você novamente, não na sua função anterior. A posição de arquiteto de sistema sênior, que foi dada ao Damian, gostaríamos de oferecer a você, com início imediato. Também incluiremos um aumento salarial de 30%, além de um bônus de contratação para compensar toda essa situação. 30%. A promoção que eu buscava há 3 anos finalmente aparecia, justamente quando estavam pressionados. Tenho uma entrevista na segunda-feira para uma posição de arquiteto principal em outra empresa, eu disse. Podemos avaliar a criação de uma posição de arquiteto principal para você, com um aumento significativo, sujeito à aprovação formal do RH e da diretoria. Você responderia diretamente a mim, em vez de ao Keith. 40% e reporte direto ao CTO. Uma semana antes, aquilo teria sido a proposta perfeita. O que vai acontecer com o Keith? Perguntei. Essa é uma questão interna, mas posso dizer que o desempenho dele está sendo analisado. E o Damian? O Damian acabou assumindo algo que ainda não domina completamente. Ele mesmo reconheceu isso. Existe a possibilidade de ele ser direcionado para uma função de gerenciamento de projetos, onde suas habilidades de comunicação podem ser melhor aproveitadas. Ou seja, Damian continuaria bem. Keith provavelmente seria advertido, mas permaneceria na empresa. E eu voltaria para organizar tudo novamente, agora com um cargo melhor e mais remuneração. Preciso pensar sobre isso, eu disse. Compreendo. Mas, Theodora, preciso de uma resposta até segunda-feira pela manhã. Temos clientes considerando encerrar contratos. Precisamos de estabilidade. E você é uma das pessoas que mais entende como garantir isso. Ali estava o ponto central. O reconhecimento de que eu não era apenas uma boa funcionária, mas alguém essencial para o funcionamento daquilo tudo. Te retorno na segunda-feira, respondi, encerrando a ligação. Passei a tarde de sábado fazendo uma lista. Não era uma lista de prós e contras. Eu já sabia o que fazia sentido. Em vez disso, anotei todas as vezes em que fui ignorada, subestimada ou tratada como algo garantido dentro da Apex. A vez em que trabalhei durante o recesso de Natal para resolver uma vulnerabilidade crítica de segurança enquanto Kit estava em cabo e nem sequer recebi um agradecimento. A vez em que treinei um novo funcionário que foi promovido acima de mim em menos de 1 ano porque demonstrava potencial de liderança. A vez em que minha sugestão em uma reunião foi ignorada e depois elogiada quando Damian repetiu exatamente a mesma ideia 10 minutos depois. A vez em que Keith me disse que eu deveria sorrir mais nas reuniões se quisesse ser levada a sério pelos executivos. A vez em que fui deixada de fora de um jantar da equipe porque presumiram que eu estaria ocupada, enquanto todos os engenheiros homens foram convidados. Era um acúmulo de pequenas situações que, juntas, desgastam qualquer um. Nada que justificasse uma ação formal, nada dramático o suficiente para gerar confronto direto. Mas somadas, essas situações desenhavam claramente um ambiente que jamais me valorizaria de verdade, independentemente do cargo que eu ocupasse. No domingo, fui até a casa dos meus pais para jantar. Minha mãe preparou carne assada. Meu pai perguntou como estava o trabalho, e eu disse que havia me demitido. Ótimo, ele respondeu na mesma hora.
Aquele lugar nunca te valorizou. Minha mãe concordou com um gesto de cabeça. Você está com essa expressão de cansaço há anos, minha filha. E agora, quais são seus planos? Expliquei sobre a entrevista de segunda-feira e também sobre a proposta feita por Lawrence. O que você quer fazer? Perguntou minha mãe. Essa era a pergunta principal. A decisão prática seria aceitar a proposta da Apex. Arquiteta principal, aumento de 40%, respondendo diretamente ao CTO. Era, sem dúvida, uma vitória. Era tudo pelo que eu vinha trabalhando. Mas me lembrei de algo que meu pai me disse quando eu tinha 16 anos, no meu primeiro emprego em um supermercado, onde o gerente insistia em me escalar em horários nos quais eu já havia dito que não poderia trabalhar. Thea, ele disse na época, existe uma diferença entre ser necessária e ser valorizada. As pessoas sempre vão precisar de alguém competente e confiável. Mas se só reconhecem isso quando você está saindo, então não é valorização de verdade. É apenas conveniência. A Apex precisava de mim. Isso era evidente. Mas será que me valorizavam? Ou apenas queriam evitar o trabalho de lidar com os próprios problemas? Acho que quero descobrir o que existe além disso. Respondi. Meu pai sorriu. Essa é a minha garota. Na manhã de segunda-feira, me arrumei para a entrevista e fui até a Zenith Solutions. O escritório era moderno, bem iluminado, com um espaço aberto que, surpreendentemente, não parecia desorganizado. Os engenheiros que encontrei pareciam concentrados, mas não sobrecarregados. A entrevista seria com a vice-presidente de engenharia, Autumn Hayes, e o diretor de infraestrutura, Ryan Park. Eles claramente haviam se preparado. Estamos tentando contratar alguém com o seu nível há 6 meses, disse Autumn após as apresentações. Seu trabalho na Apex é bem reconhecido no setor. Os indicadores de confiabilidade melhoraram significativamente durante o período em que você esteve lá. Obrigado, eu disse, surpresa. Não imaginava que pessoas de fora acompanhassem esse tipo de dado. Nós acompanhamos, respondeu Ryan com um leve sorriso. Dados públicos de disponibilidade. Vocês passaram de 94% para 99,7%. Isso é impressionante para uma plataforma desse porte. A entrevista durou 2 horas. Falamos sobre arquitetura, construção de sistemas resilientes, dívida técnica e formas de gerenciar ela. Também discutimos os desafios atuais deles, como escalar a operação, modernizar sistemas antigos e melhorar a frequência de entregas. Parecia uma conversa entre profissionais que realmente entendiam do assunto. Para ser sincera, disse Autumn já perto do final, soubemos por meio de terceiros que você deixou a Apex na semana passada. Antecipamos essa conversa porque não queríamos perder a oportunidade. Estamos preparados para acelerar o processo e avançar rapidamente para uma proposta, caso haja interesse de ambas as partes. Tenho interesse, sim, respondi. Ryan e Autumn trocaram um olhar. Arquiteto de sistemas principal, como conversamos. Salário base de 190 mil, mais bônus anual de 20% e participação acionária. 4 semanas de férias remuneradas e possibilidade de trabalho remoto 2 dias por semana. Gostaríamos que você começasse em 2 semanas, se possível. 190 mil. Isso representava um aumento de 58% em relação ao que eu recebia na Apex. Tenho outra proposta, comentei com cautela, do meu antigo empregador. Eles me convidaram para retornar em um cargo de liderança. Autumn assentiu. Nada surpreendente. Posso perguntar o que está te fazendo considerar não voltar? Escolhi bem as palavras. Não tenho certeza se a cultura da empresa permite crescimento no longo prazo. Cultura faz toda a diferença, disse Ryan. Nossa taxa de retenção de engenheiros seniores é superior a 90%. As pessoas permanecem porque se sentem valorizadas, não apenas necessárias. Valorizadas, não apenas necessárias. As palavras do meu pai vieram imediatamente à mente. Posso ter até o fim do dia para decidir, perguntei. Claro, disse Autumn. Leve o tempo que precisar. Fiquei sentada no carro, no estacionamento da Zenith, e liguei para Lawrence Morrison. Teodora,
Ele atendeu rapidamente. Já tomou sua decisão? Sim. Agradeço a proposta, mas vou recusá-la. Silêncio. Posso saber o motivo? Estamos oferecendo tudo o que você pediu. Tudo o que você conquistou. Vocês estão oferecendo isso agora porque precisam, não porque realmente valorizam. Existe uma diferença. Isso não é totalmente justo. Eu não tinha dimensão das suas contribuições até agora. Hoje eu entendo. Eu acredito em você, respondi. Mas também percebi que não quero trabalhar em um lugar que só reconhece meu valor em momentos de crise. Quero estar em um ambiente onde isso seja constante. Podemos evoluir nessa questão cultural. Com você em uma posição de liderança, poderia ajudar a impulsionar essa mudança. Era um argumento válido. Mas eu já estava cansada de ter que consertar sistemas que prejudicavam justamente quem mais contribuía. Agradeço, Lawrence, mas já decidi. Só tenho um pedido. Qual? Minhas automações continuam no repositório, em um diretório chamado Tel Vance Automation. A documentação existente reflete apenas o que já estava oficialmente registrado pela empresa, mas qualquer engenheiro competente consegue compreender com algum tempo. Você tem minha permissão para utilizar e adaptar o que for necessário. Ouvi um suspiro do outro lado. Isso é generoso. Obrigado. Eu não desenvolvi essas ferramentas por reconhecimento. Fiz isso porque a plataforma atende clientes importantes que dependem de estabilidade. Não quero que hospitais ou serviços públicos sejam prejudicados por questões internas. Por tudo isso, Theodora, sinto muito. Você merecia mais da nossa parte. Eu merecia, respondi. Mas agora estou indo em busca de algo melhor. Boa sorte, Lawrence. Encerrei a ligação e liguei imediatamente para a Zenith Solutions. Autumn Hayes. Autumn, aqui é Theodora Vance. Se a proposta ainda estiver disponível, eu gostaria de aceitá-la. Conseguia perceber o sorriso na voz dela. Com certeza. Bem-vinda a Zenith, Thea. Acho que você vai se dar muito bem aqui. A parte burocrática foi finalizada na quarta-feira. Negociei um início para dali a 3 semanas. Queria um tempo para descansar e recuperar as energias. As ligações da Apex cessaram depois que enviei um e-mail breve para Lawrence, Keith e Natalie, confirmando que não retornaria e que as automações estavam disponíveis no repositório. Keith respondeu de forma direta. Recebido. Natalie enviou uma mensagem profissional tratando dos procedimentos de desligamento e pagamento final. Lawrence respondeu de forma diferente. Obrigado pela documentação e pelos anos de dedicação. Falo com sinceridade. Não reconhecemos o talento que tínhamos. Espero que sua próxima posição valorize você, como deveríamos ter feito. Se precisar de referência, estou à disposição. Foi um gesto simples, mas significativo. Damian também me escreveu. Ouvi dizer que você não vai voltar. Entendo completamente. Na verdade, estou indo para uma função de gerente de projetos. Percebi que tenho mais habilidade com pessoas do que com sistemas. Obrigado por lidar com tudo de forma tranquila. Tenho certeza de que você vai se destacar onde estiver. Respondi. Obrigado, Damian. Boa sorte na nova função. Acho que você vai se sair muito bem. E eu falava com sinceridade. Damian não era o vilão dessa história. Era apenas alguém que recebeu uma oportunidade para a qual ainda não estava preparado, oferecida por uma liderança que priorizava os critérios errados. O problema estava no sistema, não nas pessoas. Bem, o Keith tinha um certo ar de vilão, mas no fim das contas, parecia mais incompetente do que propriamente mal-intencionado. As 3 semanas entre um emprego e outro foram reveladoras. Eu já nem lembrava como era acordar sem pegar o celular na mesma hora para verificar se havia alertas da madrugada. Tinha esquecido como era ler um livro numa tarde de terça-feira, sem pressa. Também havia esquecido o que era se exercitar, preparar uma refeição de verdade, encontrar amigos, viver como uma pessoa completa e não apenas como alguém definido pelo trabalho. Também parei para refletir sobre o meu próprio papel em tudo aquilo. Será que fui passiva demais? Será que não me posicionei como deveria? Talvez eu devesse ter sido mais estratégica politicamente, mais parecida com o Damian na forma de construir relações com a liderança. Talvez. Mas ao mesmo tempo, eu estava trabalhando. Fazendo um trabalho real,
relevante, necessário. E, em uma organização saudável, isso deveria ter tanto peso quanto eventos sociais e reuniões formais. O problema não era não ter jogado o jogo. O problema era que o jogo já estava desequilibrado desde o início. Meu primeiro dia na Zenith Solutions foi completamente diferente do que vivi na Apex. Alton fez questão de me apresentar pessoalmente a todos no escritório. Ryan me apresentou à equipe de infraestrutura, formada por 8 engenheiros que pareciam realmente animados em ter outra pessoa sênior para colaborar. Minha estação de trabalho já estava pronta, com todos os equipamentos que eu havia solicitado. Havia um kit de boas-vindas com informações sobre benefícios, diretrizes culturais e até uma mensagem escrita à mão pelo CEO me dando boas-vindas. Pequenos gestos, mas que demonstravam respeito. A infraestrutura estava bem estruturada, melhor do que a da Apex quando comecei lá, embora ainda houvesse oportunidades claras de melhoria. Na minha primeira semana, identifiquei 3 áreas principais onde poderíamos aumentar a confiabilidade e reduzir processos manuais. Apresentei uma proposta ao Ryan, que aprovou na hora e designou 2 engenheiros juniores para me apoiar na execução. Esse é exatamente o tipo de visão estratégica que buscamos quando te contratamos, ele comentou ao analisar o plano. Você precisa de mais recursos? Mais recursos. Na Apex, eu precisava praticamente implorar por qualquer ajuda. Ali, estavam perguntando o que eu precisava para fazer bem o meu trabalho. Acredito que conseguimos começar assim, respondi. Se precisar ajustar, eu aviso. Por favor, avise. Preferimos investir além do necessário do que deixar um projeto travar. Ao final do meu primeiro mês, já havíamos concluído a primeira etapa das melhorias. O tempo de implantação caiu em cerca de 30%. O número de acionamentos de plantão reduziu significativamente, já que o monitoramento automatizado passou a antecipar e resolver problemas antes que escalassem. Alton me chamou para conversar em uma sexta-feira à tarde. Thea, tenho recebido ótimos feedbacks do Ryan e da equipe. Queria saber como você está se sentindo. Honestamente, é o melhor trabalho que já tive. Ela sorriu. Fico muito feliz em ouvir isso. Também estamos planejando expandir bastante a equipe de infraestrutura nos próximos 6 meses, e vamos precisar de alguém para liderar esse crescimento. Ela fez uma pausa antes de continuar. Você teria interesse em assumir uma posição de diretora de infraestrutura? Seria no mesmo nível do Ryan, mas com foco em confiabilidade e escalabilidade. Diretora. Um cargo de liderança completo. Na Apex, isso parecia algo distante, talvez 5 anos ou mais, se algum dia acontecesse. O que acontece com o Ryan? Perguntei, surpresa. Ele vai assumir a diretoria de engenharia de plataforma, com foco em produto. Vocês trabalhariam em conjunto, com responsabilidades complementares. Já conversamos com ele, e ele gostou muito da ideia. Sim, tenho interesse. Ótimo. Vamos estruturar isso formalmente nas próximas semanas, mas queria te dar essa visão desde já. Saí daquela conversa meio atordoada. 4 meses antes, eu estava lutando por um reconhecimento básico. Agora, estavam me oferecendo uma posição de diretoria antes mesmo de concluir o período de experiência. A diferença não estava nas minhas habilidades. Eu era a mesma profissional. O que mudou foi o ambiente. Naquela noite, liguei para meus pais. Eles vão me promover a diretora, contei. Já? Minha mãe respondeu, rindo emocionada. Ainda não é oficial, mas sim em poucos meses. É assim que funciona quando as pessoas reconhecem o seu valor, disse meu pai. Você não precisa implorar por espaço. Ele simplesmente é criado. Ele estava certo. Cerca de 6 meses depois de entrar na Zenith, encontrei o Damian em uma conferência. Ele me viu do outro lado do evento e veio falar comigo. Thea, como você está? Muito bem. E você? Estou bem também. Na verdade, não estou mais na Apex. O que aconteceu? Depois que você saiu, começaram a surgir vários problemas. Eles conseguiram estabilizar usando a documentação que você deixou, mas foi um período complicado. Keith foi transferido e eu acabei percebendo que queria seguir outro caminho. Hoje trabalho com vendas técnicas em uma startup e descobri que levo jeito para isso. Faz sentido.
Você sempre teve facilidade com clientes. Ele assentiu. E eu queria te pedir desculpa. Eu acabei sendo promovido sem merecer, enquanto você foi prejudicada. Não foi justo. Eu nem sabia que precisava ouvir aquilo. Eu agradeço, mas, sinceramente, hoje vejo que foi melhor assim. Conversamos por mais alguns minutos e seguimos caminhos diferentes, sem ressentimentos. O Damian nunca foi o problema central, apenas parte do contexto. 2 anos depois de sair da Apex, eu ocupava o cargo de vice-presidente de infraestrutura na Zenith. A empresa abriu capital, e as ações que recebi foram suficientes para quitar minhas dívidas estudantis e dar entrada em uma casa. Mais importante do que isso, eu liderava uma equipe de 43 engenheiros distribuídos em 3 continentes. Construímos uma das plataformas mais confiáveis do setor e passamos a ser referência em estudos de caso de engenharia. Fui convidada para palestrar, escrever e orientar outros profissionais. Tudo o que eu queria conquistar na Apex, eu alcancei em outro lugar e em menos tempo, porque estava em um ambiente que incentivava crescimento, não política interna. Ainda penso às vezes naquela terça-feira em que o Kit anunciou a promoção do Damian. Foi naquele momento que tudo ficou claro para mim. Eu podia lutar por algo que não seria reconhecido ou procurar um lugar onde meu trabalho fosse valorizado de verdade. Foi a melhor decisão profissional que tomei. Não por vingança, mas porque aprendi que lealdade precisa ser recíproca, que ser necessário não significa ser valorizado, e que, em muitos casos, a decisão mais forte que alguém pode tomar é simplesmente ir embora. Pensei nas 103 ligações perdidas, no desespero de quem só percebeu o valor depois da ausência. Eu nunca retornei nenhuma delas, e nunca me arrependi. Os sistemas continuaram funcionando, mantidos por outros profissionais. A empresa seguiu em frente, ainda que com dificuldades. Alguns clientes enfrentaram instabilidades, especialmente nos momentos de maior demanda. Nada disso era mais minha responsabilidade. Minha responsabilidade era comigo, com minha carreira, com meu crescimento e com a equipe que eu liderava. No 2º ano após minha saída, minha equipe organizou uma comemoração surpresa. Fizeram um bolo com a frase 2 anos sem atender ligações. Discurso, alguém gritou. Eu ri. Tudo bem, vou falar rapidamente. Há 2 anos, eu estava em um lugar onde era essencial, mas invisível. Fazia o meu melhor e via outras pessoas receberem reconhecimento. Eu era leal, mas essa lealdade não era retribuída. A sala ficou em silêncio. Sair foi difícil, mas me ensinou algo importante. Seu valor não muda. O que muda é o ambiente onde você está. Olhei ao redor para a minha equipe. Hoje estou em um lugar onde as pessoas são reconhecidas, onde esforço gera crescimento e onde existe reciprocidade. E faço questão de construir isso para todos aqui, porque ninguém deveria precisar escolher entre respeito próprio e carreira. A sala se encheu de aplausos. Mais tarde, enquanto me preparava para ir embora, pensei em Kit, Damian, Lawrence e em tudo o que ficou para trás. Não sentia raiva, nem saudade. Eu havia construído algo melhor. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Alton. Jantar na próxima semana? Quero conversar sobre a estratégia do próximo trimestre e também entender se você teria interesse em expandir sua atuação para a área de infraestrutura em nuvem. Sem pressão, só um convite mesmo. Sorri. Claro, vamos conversar. Era assim que se parecia um ambiente saudável. As oportunidades surgiam naturalmente. Fechei o notebook, apaguei as luzes e fui para casa. Sabia que tudo continuaria funcionando. Havia planejamento, automação e uma equipe preparada. Aprendi muito desde que saí da Apex Technologies. Aprendi que ser insubstituível pode significar estar preso. Ser valorizado significa ter espaço para crescer. Aprendi que a melhor resposta não é confronto, mas evolução. E aprendi que 103 ligações perdidas podem sim representar um fechamento muito satisfatório. Eu nunca retornei. Nunca precisei. A maior lição dessa história é entender que competência, por si só, não garante reconhecimento dentro de uma estrutura desalinhada,
Thea não perdeu a promoção por falta de habilidade, mas por estar inserida em um sistema que valorizava a visibilidade acima de impacto real. Muitas pessoas permanecem anos tentando provar seu valor em ambientes que já decidiram, silenciosamente, que não irão reconhecê-las. O ponto de virada não foi quando ela saiu, mas quando ela percebeu que continuar ali significava aceitar uma narrativa menor sobre si mesma. Saber a hora de sair não é desistir, é estratégia. É entender que esforço sem direção vira desgaste, e lealdade sem reciprocidade vira exploração. O crescimento verdadeiro começa quando você para de pedir espaço e passa a escolher onde ele já existe. A reflexão mais profunda não está na decisão de sair, mas no tempo que levou para que essa decisão fosse tomada. Quantas vezes sinais claros são ignorados em nome da esperança de que algo vai mudar? A história mostra que o reconhecimento tardio quase sempre vem carregado de urgência, não de respeito. Quando a empresa finalmente oferece tudo o que Thea sempre quis, não é por evolução cultural, mas por necessidade imediata. Isso revela uma verdade desconfortável. Muitas estruturas só valorizam quando sentem falta. E nesse momento, a pergunta deixa de ser: agora eles reconhecem? E passa a ser: por que nunca reconheceram antes? A resposta para isso muda completamente o rumo de uma carreira. Agora me diz: se você estivesse no lugar da Thea, teria ajudado a empresa mesmo depois de tudo? E você acredita que Keith realmente não entendia o valor da Thea ou escolheu ignorar deliberadamente para manter o controle? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, valor e decisões difíceis, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui cada história pode mudar a forma como você enxerga a sua própria jornada. Obrigado por estar aqui.